Fala galera, eu sou o professor Tony Burgato, professor de Física aqui do Estratégia e estou contigo para mais uma dica, a nossa 20ª dica de Física. Olha só, trabalho de uma força conservativa, uma dica mega importante aí para a gente nas nossas provas. Primeiro você precisa saber o que é uma força conservativa. A gente fala que uma força é do tipo conservativa quando o trabalho realizado por ela independe, olha só, independe do caminho percorrido pela partícula de um ponto a outro, tá bom? Não depende aí da trajetória, a gente fala. A gente fala que o trabalho de uma força conservativa independe do caminho, do processo, da trajetória realizada por elas aí, tá bom? Ela vai depender apenas do ponto inicial e do ponto final, como por exemplo, a força-peso. Olha só, a força-peso, imagina que eu tenho um corpo aqui em A e um corpo aqui em B, tá bom? De tal forma que aqui seja o nível onde o corpo A está e aqui seja o nível onde o corpo B está, tá bom? Imagina que aqui é o nosso solo, tá legal? A força-peso, ela é uma força conservativa. Sendo assim, o trabalho da força-peso independe da trajetória. Não importa se eu vim por aqui, não importa se eu fiz um caminho assim e cheguei aqui, ou se eu vim por aqui, independe disso daí. Depende apenas do quê? Da posição inicial e da posição final. E a gente fala então que o trabalho da força-peso é mgh, porque o que define aqui a posição final e a posição inicial é essa altura h, tá bom? Então o trabalho da força-peso vai ser o mesmo aqui, tá legal? Trabalho da força-peso em 1 é igual ao trabalho da força-peso pelo caminho 2, que é igual ao trabalho da força-peso pelo caminho 3, tá legal? Tranquilo? Outro tipo de força conservativa que aparece muito pra gente é a mola, né? Quando a gente trabalha realizado por uma mola. Quando a gente faz uma mola, a gente faz o gráfico da força pelo deslocamento, a gente sabe que o trabalho para sair da posição inicial e chegar na posição final vai ser simplesmente fazer a variação da energia potencial elástica aí da mola, tá bom? Então o que a gente faz? O trabalho pela mola é energia potencial elástica menos a energia potencial elástica final. Beleza? Tranquilo? Isso é muito bizu, porque ele vai te colocar situações onde você sabe o inicial e sabe o final, e ele vai pedir o trabalho, tá legal? E vai querer te confundir, colocando trajetórias estranhas, trajetórias bizarras e tudo mais, mas você vai lembrar da teoria e vai saber que o trabalho de uma força conservativa independe da trajetória, tá ok? Como por exemplo aqui, olha que legal, imagina só, você tem aqui uma mola presa a uma articulação e presa a um anel aqui que pode girar em relação a esse outro anel, tá bom? Note o seguinte, se aqui é A e eu quero ir, por exemplo, fazer o trajeto ACB, ele vai parar aqui. E se eu quero fazer pelo outro caminho, passando por D, A, DB, ele vai parar aqui também. Como a força da mola ela é conservativa, então o trabalho independe da trajetória, depende apenas da posição final e da posição inicial. Nos dois caminhos, tanto por aqui quanto se eu for por aqui, vai parar na mesma condição final, tá bom? Então o trabalho realizado pela força elástica aí, tanto pelo caminho ACB quanto pelo caminho ADB será o mesmo, tá bom? Será rigorosamente o mesmo. Então, de olho nas forças conservativas, porque elas são bizu demais para a gente calcular trabalho, para a gente saber trabalhar com ela, tá legal? Porque depende apenas da posição final e da posição inicial, tá legal? Forças conservativas clássicas, força-peso, força da mola, força elástica, força elétrica, tá legal? Força gravitacional, tá ok? E essas aí são as que mais caem, né? Força não conservativa, o exemplo mais clássico é a força de atrito, tá legal? Força de atrito, viscosidade, arrasto e por aí vai, tá ok? Muito obrigado por ter acompanhado essa nossa dica e até a próxima dica, pessoal. Valeu!